Hello everyone! Vamos continuar aí onde paramos no nosso conteúdo de verbo to be. Nós aprendemos um pouquinho sobre o verbo to be no afirmativo e no negativo. Agora vamos aprender um pouquinho, ler um texto envolvendo o verbo to be e vamos falar um pouquinho sobre ele no negativo, tá bom? Bora pro vídeo. Então vamos lá, continuando aqui o verbo to be, aqui temos um textinho que eu fiz para vocês, bem simplesinho. Coloquei o vocabulário utilizado no nosso texto. Então aqui já tem como se fosse um mini dicionário com o que aborda no texto. Aqui vocês vão praticar a leitura, onde vocês vão ler com a mente, e também sugiro praticar lendo em voz alta. Assim, você perde um pouco da vergonha e pratica mais o inglês também. Então, vamos fazer essa leitura aqui. The teacher and the students. The teacher is in the classroom with his English students. He writes on the board. Verb to be. The students look and listen. The teacher says. The verb to be means ser or star. He gives examples. I am a student. You are happy. The students repeat after him. He helps them make new sentences. I am not sad. She is a teacher. Are you tired? The teacher smiles and corrects mistakes. The students practice and feel happy. They start to understand the verb to be. The class is fun and everyone learns together. Ok, fizemos a leitura aqui bem rapidamente. Vamos tentar entender aqui algumas frases. Então olha só, ele está falando The teacher is in the classroom. Então ó, veja bem. Is in the classroom. O professor está, como nós vimos anteriormente. In passa a ideia de dentro, de alguma coisa, de algum lugar. Dentro, the classroom. Classroom, se a gente for procurar aqui no vocabulário, sala de aula. O professor está dentro da sala de aula com his English students. His é dele. A gente vai aprender mais pra frente. English students, alunos de inglês. Então, no inglês, pessoal, a característica vem antes do substantivo. Então, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, olha só. Se eu quiser falar garota bonita, eu vou ter que falar beautiful primeiro. Beautiful girl. Se eu quiser falar carro novo, eu tenho que falar new car. Então, o adjetivo ou característica vem antes do substantivo. É assim que funciona no inglês. Aí, uma coisa que eu não mostrei antes, mas vou mostrar agora, que no inglês, quando você faz uma pergunta, você tem que usar o verbo antes do pronome. Então, aqui ele fala, she is a teacher. Não é uma pergunta, é she is a teacher. Então, ela é uma professora. Se eu quisesse usar isso aqui como uma pergunta, olha só o que eu teria que fazer. Se eu fosse perguntar, ela é uma professora? Eu faria, is she a teacher? Ela é uma professora? Então, veja bem, aqui eu mudei a estrutura, eu coloquei o verbo antes do meu sujeito, né? Que aqui pode ser meu pronome no caso reto, mas chamamos de sujeito. Então, olha aqui, are you tired? Então, não se assuste quando você vê o verbo to be antes. Isso aqui está virando uma pergunta. Are you tired? Você está cansado? Então, the teacher smiles. O professor sorri. Smiles é sorrir. E corrige mistakes. And corrects mistakes. Ele corrige erros. Então, a dica aqui é, leia esse texto novamente, pratique aí, entenda o vocabulário. Essas são as palavras usadas no texto. Algumas não estão aqui no vocabulário e aí você procura por si mesmo para ir praticando.